A paz de Deus a todos. Esse vídeo é um complemento dos vídeos do arrebatamento. Aconselho os irmãos que não assistiram aos vídeos do arrebatamento que assistam primeiro. Irmãos, dentro das 70 semanas do livro do profeta Daniel, no capítulo 9, a partir do versículo 24, nós já falamos muito sobre esse assunto e já estudamos que 69 semanas de anos já se cumpriram e que faltam apenas uma semana, ou seja, 7 anos proféticos para se cumprirem. E esses 7 anos se cumprirão no fim dos tempos, serão os últimos 7 anos antes da vinda do Senhor. Dentro da linha pré-tribulacionista, eles usam também as 70 semanas para defender o arrebatamento secreto. Então eles dizem assim que 69 semanas se passaram e se cumpriram na vida dos judeus, com o povo de Israel. Então houve um intervalo de tempo de aproximadamente 2000 anos. Então eles usam esse argumento para dizer também, irmãos, que a última semana ela também será somente para os judeus, que os últimos 7 anos se cumprirá também na vida de Israel, somente sobre a nação de Israel. Então isso também é uma base para eles defenderem um arrebatamento secreto. Se as 69 semanas se cumpriram em Israel, por que a última semana ia se cumprir na igreja? Então eles acreditam que a igreja vai ser tirada da terra, arrebatada secretamente. Então começará a se cumprir essa última semana profética sobre Israel. E Deus voltará a tratar com Israel durante esses 7 anos. E qual a base deles para afirmarem isso? Está aqui no versículo 24, está escrito assim, irmãos. Daniel 9, a partir do versículo 24, está escrito assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Aqui o anjo está falando com Daniel. Então eles dizem assim que as 70 semanas, elas estão determinadas sobre o povo de Daniel e sobre a cidade de Daniel. E é verdade. As 70 semanas elas foram determinadas assim, sobre o povo de Daniel e sobre a cidade de Daniel. Nós vemos todos os cumprimentos das profecias na cidade de Jerusalém. Mas quem é o povo de Daniel? Será que são os judeus? Será que o povo de Daniel são israelitas na carne ou são israelitas no espírito? Olha o que está escrito, irmãos, em Mateus. No capítulo 1, a partir do verso 20, está escrito assim: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, irmãos, em Daniel é dito assim que as 70 semanas ela estava determinada sobre o povo de Daniel e sobre a cidade de Daniel. Aqui em Mateus está escrito assim que Maria, o anjo aparece para José e fala assim: o que nela está sendo gerado foi gerado pelo Espírito, e ela dará à luz um filho, e o nome dele será Jesus, e ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então aqui o anjo está falando com José. E quem é o povo de José? O povo de José é o mesmo povo de Daniel, são os judeus, são os israelitas, não é mesmo? Então, irmãos, se as 70 semanas elas estão determinadas somente sobre o povo de Daniel, e esse povo, como interpretam os pré-tribulacionistas, é somente o povo judeu, então Jesus ele também veio para salvar apenas os judeus,
Porque aqui está escrito, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então Jesus não veio salvar os gentios dos pecados, veio salvar apenas os judeus. Se esse é o modo de interpretação que nós devemos adotar no texto de Daniel, também tem que ser o mesmo modo de interpretação no texto de Mateus, onde fala sobre Jesus. Ele salvará apenas o povo de José, que são os judeus. Então, irmãos, nós temos que interpretar a Bíblia pela Bíblia. Nós sabemos que o povo de Daniel são israelitas, mas não nascidos da carne, nascidos do Espírito. O povo de Daniel é a descendência de Abraão. Mas quem é a verdadeira descendência de Abraão? Como nós já vimos e estudamos no vídeo a respeito do mistério de Cristo. A descendência de Abraão não é da carne, e sim é do Espírito. São os que são justificados por fé, como Abraão foi justificado por fé. Então o povo de Daniel é o Israel espiritual. É a igreja, são judeus e gentios unidos em um só corpo. E o povo de José também, porque senão Jesus não nos salvaria. Porque senão Jesus não tiraria o pecado dos gentios, das nações. Tiraria apenas o pecado de Israel, dos judeus. Então, irmãos, não é assim que devemos interpretar a Bíblia. Outras linhas teológicas também interpretam as 70 semanas de Daniel e dizem que ela já se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Que as 70 semanas já se cumpriu no povo judeu e agora na época da igreja são outras promessas, não tem nada a ver com o povo de Daniel. Mas irmãos, se nós fizermos uma leitura atenta, nós vamos ver aqui que está escrito assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então, irmãos, as 70 semanas, elas vão findar quando todos esses objetivos aqui estiverem cumpridos. O objetivo das 70 semanas de o Senhor ter entregado essa visão para Daniel é para cumprir tudo isso que foi dito aqui pelo anjo, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Será que isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo? Já cessou a transgressão, irmãos? Já se deu fim aos pecados? Já expiou a iniquidade? A justiça eterna já está reinando? A visão e a profecia já se cumpriram, já foram seladas todas as visões e as profecias, e o santo dos santos já foi ungido? Só aí nós já vemos que não. Onde temos a justiça de Deus, a justiça eterna? Nós não vemos na terra. O mundo jaz do maligno. Então, nenhum desses pontos se cumpriu ainda, irmãos, porque eles vão se cumprir no fim das 70 semanas. Por isso que a última semana está para o fim. E ela vai se cumprir sim sobre o povo de Daniel, porque Daniel ele é descendente espiritual de Abraão. Ele não é descendente somente da carne, ele é descendência espiritual de Abraão, assim como nós somos também, irmãos. Outro ponto também, irmãos, que é levantado acerca do arrebatamento secreto é que eles dizem assim que a noiva ela não vai passar pela grande tribulação, que a igreja não pode passar pela grande tribulação, porque a noiva, ela não pode apanhar, porque ela não pode ser dilacerada. Então é ensinado assim que Jesus ele não vai casar com uma noiva toda retalhada que passou pela grande tribulação.
Mas vamos considerar isso, irmãos. Vamos lembrar que a igreja do primeiro século, a igreja do segundo, do terceiro, do quarto século, vamos relembrar o que eles passaram. A igreja do primeiro século, irmãos, é Pedro, Paulo, Estevão. Praticamente todos os apóstolos foram martirizados, foram mortos. A igreja foi perseguida. Na época de Paulo, irmãos, o imperador Nero, ele amarrava os cristãos nos postes das cidades, cobria de pinche e jogava fogo e colocava fogo. E eles queimavam ali a noite toda e eles serviam para iluminar a cidade. Então todo cristão que era pego, ele era amarrado nos postes e era colocado fogo nos nossos irmãos. E eles eram noiva. Eles eram igreja. E essa perseguição, ela se deu por vários séculos, irmãos. Os nossos irmãos, eles eram lançados para os leões, né? Nos coliseus, eles eram lançados para as bestas feras, eram dilacerados somente por serem cristãos. Ser cristão era proibido e eles se reuniam escondidos, e quando alguém denunciava e eles eram pegos, eles eram mortos. Muitos deles, irmãos, eram mortos por esquartejamento. Eles não eram mortos e depois esquartejados. Eles eram mortos por esquartejamento. E eles eram noiva. Muitos eram cerrados ao meio, decapitados. Amarravam as suas mãos e os seus pés e amarravam em cavalos e batiam nos cavalos, e os cavalos despedaçavam os nossos irmãos. E foram mortos de várias formas, irmãos. Foram perseguidos, afogados, apanhavam, saíam para pregar o evangelho sabendo que se fossem pegos, morreriam. Todos os dias eles saíam e se entregavam como sacrifício vivo pelo reino de Deus. Isso não desanimava eles. Um morria e se convertiam mais 2, 3, e eles continuavam indo, descobriam o local de reunião dos nossos irmãos, matavam, né, jogavam para os leões, mas isso não impedia eles, irmãos, eles continuavam se reunindo. As outras igrejas que ficavam sabendo continuavam se reunindo escondidos. Então, irmãos, será que nós, hoje, que vivemos em tempos de paz, que sentamos nos bancos confortáveis das nossas igrejas, né, que ouvimos a palavra em sistemas de sons, que não há risco algum para nós em pregar o evangelho, será que nós somos mais noiva que essas igrejas dos tempos antigos? Será que nós somos mais santos, mais especiais que eles? Eles passaram por tudo isso e são noiva, irmãos. Agora a igreja de hoje é mais importante que eles, não pode passar, não pode ser perseguida, não pode ser morta. Não faz sentido nenhum, irmãos. Nós não somos dignos de amarrar a sandália desses irmãos. Nós não fazemos 1/10, 1/100 do que eles fizeram pelo reino de Deus. Mas nós não podemos passar por perseguição. Nós somos santos, somos especiais. Não faz sentido nenhum, né, irmãos? A noiva de Cristo, ela sempre sofreu. Ela sempre foi perseguida. Então não sei de onde os irmãos tiram essa ideia, porque isso não é bíblico, irmãos. Isso não é bíblico. Isso é uma ideia
porque os homens de hoje, os crentes de hoje, se acham mais santos, mais sábios, mais importantes que aqueles que deram a vida para que hoje eu possa ouvir falar de Jesus e me converter. Aqueles que levaram o Evangelho e a mandado do Senhor sobre todas as nações. E quantos hoje ainda pregam em nações onde é proibido que o Evangelho seja pregado e são mortos, são perseguidos. Ainda hoje, irmãos, eles não são noiva. Então, quando os irmãos ouvirem, se os irmãos quiserem realmente aprender sobre arrebatamento, os irmãos vão lidar com essa linha pré-tribulacionista. E os irmãos vão ouvir todos esses argumentos que eu disse para os irmãos. Então, irmãos, já estejam preparados no coração para saber que isso é um engano. Isso não é bíblico, não é esse o Evangelho de Cristo. Tá bom, irmãos? À medida que o Senhor for me acrescentando algo sobre o arrebatamento, eu vou gravando os vídeos e compartilhando com os irmãos. Deus abençoe.